Oi, tudo bom? Meu nome é Gabriela, eu sou estudante de nutrição e hoje eu trouxe um vídeo muito importante a respeito dos alimentos transgênicos. Por que eu evito ao máximo comer alimentos transgênicos? Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo pra você a respeito do alimento transgênico. O que é, o que são, onde encontrar alimento transgênico, faz mal para a saúde ou não. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, se você está chegando aqui no meu canal de paraquedas, é o primeiro vídeo que você está assistindo o meu, seja muito bem-vindo. Eu amo receber pessoas novas aqui no meu canal. Então, primeiramente, antes de tudo, gostaria de te convidar a conhecer um pouco aqui do nosso canal. Tem um pouco de tudo, eu mostro um pouco de vlogs do dia a dia. Também falo sobre hábitos saudáveis, em especial o meu processo de emagrecimento. Conto também sobre o meu maternar, eu sou mãe de 2 crianças, então você vai ser muito bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe um assunto extremamente importante e de grande relevância para a nossa saúde, que é a respeito dos alimentos transgênicos. Mas o que são alimentos transgênicos, Gabriela? Pelo amor de tudo! Os alimentos transgênicos, eles são alimentos modificados artificialmente. Ou seja, em laboratório, gente. Eles são modificados, a sua genética ali é modificada para trazer alguns benefícios para aquele alimento. O principal motivo de serem usados as transgenias nos alimentos é para que aquele alimento ele se torne resistente aos agrotóxicos e também para que evite pragas e todos os tipos de coisas que podem afetar ali a produção daquele alimento no solo. Tá bom, Gabi, mas quais alimentos são transgênicos? Onde que eu encontro esses alimentos? Como que eu identifico esses alimentos? Bom, eu vou deixar aqui para vocês o símbolo, né, que é obrigatório ter em todas as embalagens que contêm alimentos transgênicos, é esse T aqui. E esse T significa que é um T de transgênico. A seguir você vai ver que do lado fala exatamente qual é a procedência daquele alimento, qual é a parte transgênica daquele alimento. Vou deixar um exemplo para vocês aqui, esse cereal que muitos de nós consumimos dentro das nossas casas. Eu consumia esse alimento, meus filhos consumiam esse alimento, até eu entender os malefícios que causa, né? Além do excesso de açúcar adicionado, também possui milho transgênico. Mas, Gabriela, o alimento transgênico, ele faz mal à saúde? Então vamos pensar juntos. Existe uma semente, né? Essa semente ela precisa ser plantada para que o alimento ele cresça. Porém, aquele alimento, aquela semente, já foi plantada algumas outras vezes. E as pragas, a infertilidade de algum solo, alguma coisa assim, faz com que aquele alimento ele produza de uma forma ruim. Se aquela semente ela tem muita aderência a insetos, a pragas, ela precisa de o quê? Algo que torne ela ainda mais forte a esses insetos e essas pragas. Então essas sementes, elas são modificadas geneticamente em laboratório para que quando plantadas, elas se tornem resistentes a pragas, insetos, entre outras coisas que podem prejudicar a vida daquele alimento. Porém, se aquele alimento ele está sendo geneticamente modificado para que pragas não consumam ele, será que ele vai se tornar resistente a pesticidas? Como assim? Não é possível que todas as pestes que podem afetar aquele alimento sejam barradas através do transgênico. E então ainda é necessário usar os agrotóxicos, por exemplo, né? Os pesticidas, por exemplo. Então, além daquela semente ela ser modificada geneticamente, ainda é inserido ali naquele solo agrotóxicos, pesticidas, certo? E aquele alimento ele se torna ainda mais resistente, porque o transgênico, além de proteger o alimento contra pragas e insetos, ele também vai fazer aquele alimento se tornar mais resistente para que ele não morra de acordo com a quantidade ali de agrotóxicos que é colocado naquela terra, naquele solo. Então isso quer dizer que o alimento transgênico, ele além de ser um alimento modificado, ele realmente foi modificado geneticamente para não ter perdas, né, daquele alimento com as pragas, mas também ele precisou se fortalecer contra os agrotóxicos e os pesticidas que vão ser colocados ali. E isso causa o quê? Os alimentos eles são totalmente lotados ali de agrotóxicos e coisas que fazem muito mal à saúde. Alguns estudos já revelaram que os alimentos transgênicos eles têm um índice alto de causar depressão, resistência a alguns medicamentos, em especial antibióticos, infertilidade e até mesmo, né, o tão temido câncer.
Tá bom, Gabi, eu já entendi que os alimentos transgênicos, então, fazem muito mal para a saúde. E eu já entendi também que esses alimentos com o símbolo T eu devo evitar se eu não quiser consumir os alimentos transgênicos. Mas quais são os alimentos que são modificados de fato? Bom, no Brasil, poucos alimentos são modificados geneticamente, são permitidos. Porém, 90% da nossa soja e do nosso milho já é transgênico no Brasil. Então, soja e milho orgânico é difícil de se encontrar. A maioria deles, assim, esmagadora, quase 90%, são transgênicos, né? E existem outros ainda que estão em pauta, como cana-de-açúcar, o próprio feijão, trigo, mas isso não está sendo comercializado ainda. O que é de fato comercializado e que sempre está nas nossas casas, na nossa prateleira, é a soja e o milho. Ah, então eu tô tranquila porque eu não como soja e milho diariamente na minha alimentação. Aí que você se engana. Muitos alimentos, gente, muitos alimentos. Infelizmente, eles estão inseridos, né? A soja e o milho é inserido naquele alimento. E por quê? Porque além de serem grãos baratos, eles causam volume, né? E isso faz com que as coisas elas tenham um custo menor para a indústria, mas um custo a longo prazo bem mais caro para a gente. Quais são alguns desses alimentos que aqui na minha casa eu decidi cortar e a gente não consome mais? O primeiro, óleo de soja e óleo de milho. Então, se você for pesquisar algum alimento, algum tipo de óleo para você consumir, o ideal seria que você consumisse o azeite de oliva de uma forma que não seja para frituras nem refogados. E se você for fazer algum tipo de fritura que for superaquecer esse óleo, eu aconselharia você a usar o óleo de girassol. Por incrível que pareça, muitos desses alimentos transgênicos, eles estão incluídos nos ultraprocessados. Gabriela, o que é ultraprocessados? Eu vou fazer um vídeo ainda essa semana explicando o que são os alimentos ultraprocessados e como a gente pode evitar. Mas alimentos ultraprocessados, resumidamente, são aqueles alimentos que passaram por muitos processos até chegarem na nossa mesa, até chegarem na nossa casa. Então, por exemplo, biscoitos recheados, bolachas recheadas, pães artificiais que a gente compra no supermercado, refrigerantes, salgadinhos e tantos outros alimentos que fazem mal à saúde. Mas se eu pudesse hoje te dar um conselho quando você for ao supermercado e encontrar qualquer alimento que na embalagem tenha esse símbolo, não compre. Ele é um alimento que possui quantidade de alimento transgênico relevante. Lembrando que aqui no Brasil, nas rotulagens dos alimentos, é só a partir de 1% que tem a quantidade de 1% de alimento transgênico que precisa ser rotulado. Menos que isso, nem entra na rotulagem. Pois é, gente. Essa é a importância da gente aprender a ler os rótulos. E eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso. Mas o importante é, evite consumir alimentos que tenham esse T aqui na embalagem. Isso já vai fazer uma diferença super grande na sua alimentação. Outra coisa é que você também vai fazer uma alimentação muito mais sustentável. E por quê? Bom, quando a gente consome alimentos transgênicos, nós estamos dizendo que tudo bem a gente comer agrotóxicos, pesticidas e tudo mais. E as pessoas que estão ali trabalhando nas lavouras e trabalhando ali na agricultura, elas lidam diariamente com essas químicas super fortes, né? Então, quando a gente opta em comer um alimento orgânico, e o que seria o alimento orgânico? É aquele alimento que é livre de agrotóxicos, pesticidas, transgenias. Esse alimento, ele se torna um alimento muito mais saudável para nós que estamos consumindo, mas para as pessoas que estão produzindo. Por quê? Porque elas não precisam ter contato com essas químicas tão fortes que podem causar várias doenças. Percebe como uma alimentação orgânica e livre de transgenias pode fazer com que o nosso planeta seja um planeta muito mais saudável? Tanto para as pessoas que produzem, quanto para as pessoas que consomem, né? Eu sei que hoje a nossa realidade do nosso povo brasileiro é muito difícil a gente ter acesso facilmente a alimentos orgânicos. Por quê? É um alimento muito mais caro, mas existem alguns meios, né, através da agricultura familiar, do apoio aos comércios locais, que com certeza a gente vai conseguir fazer com que a nossa alimentação ela seja um pouco melhor e livre de todos esses tipos de químicas que podem afetar a nossa saúde. Bom, esse é o vídeo de hoje. Gostaria muito de deixar essa dica para vocês. Evitem o uso de alimentos transgênicos, especialmente derivados de milho e derivados de soja, porque a grande quantidade de milho e soja no nosso país é, infelizmente, transgênica. É modificada geneticamente para ser resistentes a pesticidas, a agrotóxicos, a pragas, insetos e até mesmo pela gente, para nossa saúde.
Então é isso, eu espero que você tenha gostado muito de assistir esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de dicas de saúde, é só você se inscrever aqui no canal e não perder nenhum vídeo, porque nós sempre estamos trazendo conteúdos atualizados e muito importantes para nossa saúde. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!